nosso primeiro diário de bordo, ele vem com uma situação. Nós saímos 9h15 da manhã de São Luís para ficarmos 9 horas viajando, para que amanhã a gente começasse a rota e as gravações das pessoas que nós encontraríamos lá em Formosa da Serra Negra. Então nós dormiríamos lá e amanhã a gente começaria oficialmente os nossos encontros com as pessoas. Mas a barraca, nós temos uma barraca que vai acoplado no rack italiano. Esse rack, ele é definido pela fábrica da barraca, é específico, e ele deveria ter vindo corretamente na semana passada e não veio. Ele veio com uma peça errada. Era para sair no domingo anterior. E aí o que aconteceu, gente? Esse diário de bordo vai explicar como é importante essa questão de logística, de preparação e dos cuidados. A primeira vez que eu fiz as duas rotas, eu estava no Jeep Compass, e segui todos os trâmites como tinham dito que era para seguir, do jeito que eu fiz agora com o Honda. Não tive problema. Quem montou foi o pessoal da Playcar, que tem a expertise de montar esses racks. E a gente, dessa vez, repetiu todos os trâmites, mas uma peça veio errada. E aí houve uma operação de guerra na semana passada para essa peça chegar via Azul, porque nós estamos no Maranhão, né? Nós estamos em São Luís do Maranhão, então aqui é muito difícil a logística. Bem, no sábado, na Playcar fecha às 14 horas, nós saímos da Playcar 17h53. O seu Paulo da Playcar deixou a Playcar aberta pra gente. A gente conseguiu colocar a peça de rack depois de muita dificuldade e tudo, mas a gente conseguiu fazer. E aí a plotagem e tudo mais é que demorou mais tempo. Bem, houve erro na plotagem. O cara que foi medir a plotagem mediu errado. A proporção das fotos foram erradas. Mas todo mundo muito imbuído, muito querendo que a coisa acontecesse e tudo bem. Essa expedicionária que vos fala, com pressão alta, com enxaqueca, com os olhos inchados o dia inteiro, mas tudo bem, firme e forte. Terminamos de arrumar o carro 00:05. Tomar banho, nos arrumar, tal, para dormir. Aí para hoje a gente vinha e acontece essa situação de uma peça do rack se soltar na hora que o Mário, porque eu estou acompanhada pelo Mário nessa expedição, que ele tirou férias para me acompanhar, na hora que ele está fazendo uma ultrapassagem no caminhão, eu ouço o barulho de uma peça caindo. Que barulho é esse? Eu pensei que fosse até do caminhão. E aí ele, não sei. Quando ele olha pelo retrovisor, a peça toda, a barraca, tudo já saiu do espaço. Aí nós paramos o carro. Essa parada foi num lugar infeliz, né, amor? Tinha um bicho morto ali, então as moscas tomaram conta do carro. A Pieda ficou doida querendo pegar as moscas. Foi uma situação bem crítica. O Mário, com a força, claro, que se eu estivesse sozinha, eu teria ficado dentro do carro, chamado a seguradora e não sair de lá. Talvez sairia de lá meia-noite do carro. Não mexeria no carro, mas o Mário foi posicionando essa peça e daí a gente caminhou quanto, amor? O Mário caminhou. Eu fui dirigindo, o Mário foi caminhando 1 quilômetro, segurando para ver, se sentindo, né? Se ela não movimentava. E aí a gente parou na frente de um restaurante, almoçamos, e aí eu comecei já as tratativas lá, tentando pela 4ª vez falar com uma seguradora que não consegui falar, entendeu? E aí o pessoal, 2 mulheres, a dona e a filha do restaurante, vieram conversar comigo e
a Pietra já estava no colo de Deus, o mundo do seu Raimundo. E aí eu perguntei, existe alguém que vai que sempre para São Luís? Ela falou sim. Daí ela ligou pro cara, eu falei com ele foi lá. Aí os meninos do restaurante, junto com o Mário, junto com o motorista, tirou o rack, desmontou, né, o rack da peça principal, colocou nessa van, que vai amanhã às 5 horas, para voltar para aplicar e para que eu saiba com São Paulo como proceder. Expedição é isso, né, Mário? Eu lembrei da expedição que a gente fazia a cavalo da Estrada Real. Você lembra? A primeira expedição nossa, saindo de Paraty, da Estrada Real, a gente estava com os cavaleiros, os cavalos. Eu estava montada numa égua, não foi? E aí o cavalo que se assustou, deu um coice na égua e pegou o meu joelho. E o meu joelho ficou enorme. Aí eu fui cavalgando até um determinado ponto, e aí o pessoal falava, se você descer do cavalo, você vai conseguir subir mais. E aí eu acho que descer para comer, para dar comida pro cavalo tal, e realmente aconteceu isso. Eu fui pra van de apoio, e esse aqui que nunca cavalgou, foi cavalgar, né, amor? 42 quilômetros a cavalo, e eu detesto cavalo. Gente, Quase morri. meu coração, vocês não tinham ideia. A gente tinha um caminhão de cavalos sobressalentes, né? De carga viva sobressalente. Porque quando a gente cavalga, a gente tem que ir trocando. E aí, só que lá não podia, porque já estava lotado. Então esse tinha que ir montado. O Mário não monta, ele odeia. Gente, quando ele chegou no hotel, coitado, olha, você lembra, amor? Claro. Não é pra rir, não. Terrível. Chateado. E para cavalgar, dói as pernas, dói a bunda, aí você fica em pé, dói a perna, você senta, dói a bunda, você deita, dói as costas. Terrível. Porque assim, quem cavalga, cavalga. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, odeia. Tá entendendo, gente? E eu que gosto. Tanto que eu que fiz expedição, que criei a expedição. Então, assim, cruel demais. Mas então, essas coisas acontecem, com milhões de coisas acontecem em todas as expedições, né, Mário? A expedição está sempre errada. É uma aventura. Muito errado ou pouco errado. Não dá errado. E aí é isso, gente. Então, mas o que um expedicionário tem que ter? Qual que é a alma do bom humor, né, amor? Porque se não tiver bom humor, não dá para ser expedicionário, gente. Não dá. Porque teve uma hora ali que quando o carro parou, quando eu vi o negócio, você foi de um lado tentando fazer, tirando ele daquela posição ali, eu senti medo. Eu senti medo. Eu olhei pro Mário assim, aí eu pensei, ele sabe o que ele tá fazendo. Mas eu senti um pouco de medo na movimentação da peça e ela cair e arriar de fato, né? Mas expedição é isso. E agora que a gente está com o carro, as experiências são outras, né? Então, essa primeira expedição, nosso primeiro relato, nosso primeiro diário de bordo, temos que falar que bom que estamos vivos, que a gente não matou ninguém, porque poderia, a peça poderia sacar, imagina uma peça de 80 quilos na velocidade, vindo para cima de um carro atrás. Olha que sério. Então nós não machucamos ninguém, e tá tudo bem, e estamos voltando daqui 2 horas, estamos em casa? Mais 2 horas e meia estamos em casa, e aí a gente se desce as coisas novamente da expedição. Os negócios vão decidir o que é para fazer. Mas o fato é que a expedição é isso mesmo e a gente tem que ter. Primeira coisa, gente, façam tudo que mandam. Todo mundo que já passou por uma história é porque já quebrou a cara. Nós montamos esse negócio direito, porque o mecânico
dificuldade de montar, nós pegamos o manual, fomos vendo o que estava fazendo errado, montamos certinho, do jeito que pedia, com as medidas que pedia. É, e não é montagem porque a mesma pessoa que montou a outra, que eu fui sozinha, né? As outras duas rodas, que era do Jeep. Então, é importante a gente sempre não fazer a coisa certa, usar os equipamentos corretos, para que a gente não tenha problema. Pra quando tiver problema, você não ter uma situação de que, olha, poderia ter sido tal. Não, não foi. A gente estava bem, né? A gente ia colocar uma sobrecarga leve, leve. Eu mandei fazer uma capa maior para levar uma mesinha, que é uma mesinha de alumínio, 3 cadeirinhas de camping, uma escada, que é a escada que a gente usa, Uma barraca. e uma barraquinha daquela de banheiro, bem levinha. Que assim, eu tenho certeza que aquilo lá não dava 5 quilos. 10. 10 quilos? Uns 10 quilos. Aí ontem a gente armou tudo e tal. Aí um olhou pro outro, ficou feio, ficou ruim, porque o sapateiro que fez não foi muito feliz, a costura não estava bem feita, os cortes não estavam bem feitos, estava meio marmotagem. Aí a gente resolveu não colocar. E esse carro coube muito mais coisas do que o Compass, mais arrumado que o Compass. Só para vocês terem ideia, que doidice que é isso, né? O Compass parece que é maior e esse carro coube mais coisas do que o Compass. Então, o nosso banheiro, o banheiro químico que eu levo, Tá montado. está montado e de uma forma que eu posso utilizar. Não parar na estrada e usar ele. Exatamente. No Compass ele ficava aqui, ó, na parte da frente do banco, e quando eu tinha que usar, eu tinha que tirar. Então, e aí eu perdia também uma pessoa de vir sentado aqui. No Compass tinha que ficar tudo aberto lá atrás. E agora não, tá tudo fechadinho e ainda tem uma mala do Mário. Ainda tem mais coisa. Então, assim, a gente vai aprendendo, expedição é isso mesmo, mas ter espírito de aventura, ter espírito de fazer alguma coisa que você quer fazer, é isso mesmo. Então, esse é o nosso primeiro relato, né, amor? Nosso primeiro diário de bordo. Beijos pra vocês, espero que vocês tenham gostado do nosso perrengue.